Você sabia que a condenação de Bolsonaro pode não ser definitiva e que existe até a chance de todo o julgamento ser anulado? Pois é. O que parecia uma decisão histórica e imutável pode esconder curiosidades jurídicas que pouca gente percebeu. Para começar, vamos lembrar o que aconteceu. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão, acusado de crimes como tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Uma sentença que chocou não apenas o Brasil, mas também observadores internacionais. Mas o detalhe curioso é que dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, um ministro levantou argumentos que colocam em dúvida a validade de todo esse processo. E é aqui que entra a peça-chave dessa história, o voto do ministro Luiz Fux, enquanto a maioria dos ministros seguiu firme na condenação. Fux trouxe à tona uma brecha que pode mudar completamente o rumo dessa narrativa. Ele questionou se o Supremo tinha realmente competência para julgar o caso, já que Bolsonaro não ocupa mais nenhum cargo com foro privilegiado. Isso significa que, tecnicamente, o julgamento poderia nem ter acontecido na instância máxima da justiça brasileira. Imagina só, um julgamento que mobilizou o país inteiro pode ter sido realizado no lugar errado. Essa é apenas a primeira curiosidade que abre um leque de questionamentos intrigantes. Se o Supremo não tinha competência, o que acontece com a condenação? Ela cai por terra automaticamente? Ou seria preciso começar tudo do zero em outra instância? E se isso realmente acontecer, estaríamos diante de uma das reviravoltas jurídicas mais surpreendentes da história política recente. Você sabia que a condenação de Bolsonaro pode não ser definitiva e que existe até a chance de todo o julgamento ser anulado? E se eu te disser que, além da dúvida sobre a competência do Supremo, existem falhas no processo que podem ser usadas como argumento para derrubar todo o julgamento? Esse é o ponto mais curioso do voto de Luiz Fux. Ele não parou apenas na questão do foro privilegiado. O ministro destacou que o processo contra Bolsonaro e os demais réus reuniu um volume gigantesco de provas, apreensões e documentos. Agora pense comigo. Como é possível analisar milhares de páginas, gravações e relatórios em um espaço de tempo tão curto? Segundo Fux, isso acabou gerando um verdadeiro cerceamento de defesa, já que os advogados não tiveram tempo suficiente para estudar cada detalhe e apresentar uma defesa robusta. E aqui entra uma curiosidade importante. No direito, quando se prova que a defesa foi limitada ou prejudicada, todo o processo pode ser considerado nulo, independentemente da gravidade das acusações. Ou seja, mesmo que os crimes fossem gravíssimos, se a defesa não teve condições plenas de atuar, o julgamento pode ser invalidado. Outro ponto levantado foi a falta de provas sólidas para sustentar cada um dos crimes imputados. De acordo com o voto, existem acusações que não foram devidamente comprovadas. E no direito penal, quando a dúvida existe, o réu deve ser beneficiado. Esse é um princípio antigo, conhecido como indúbio pro réu, que literalmente significa, na dúvida, a decisão deve favorecer o acusado. Curioso, não é? Uma condenação gigantesca que parecia inabalável pode ser desmontada justamente pela ausência de provas consistentes ou pela maneira como o processo foi conduzido. E aqui surge a pergunta que não quer calar. Será que estamos diante de uma condenação histórica ou de um julgamento que no futuro pode ser lembrado como um erro jurídico colossal? Mas as curiosidades não param por aí. O voto de Luiz Fux não se limita ao que aconteceu dentro do Supremo. Ele também abriu espaço para algo ainda mais surpreendente: a possibilidade de o caso ultrapassar as fronteiras do Brasil. Isso porque ele mencionou tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Esse tratado, do qual o Brasil é signatário, garante direitos básicos como o devido processo legal e a ampla defesa. Se houver indícios de que esses direitos foram violados, como a pressa em julgar,
A quantidade absurda de provas sem tempo hábil de análise ou a possível falta de competência do STF. A defesa pode levar o caso para tribunais internacionais. E aqui vai uma curiosidade: não é a primeira vez que condenações brasileiras são questionadas lá fora. Em alguns casos, instâncias internacionais já apontaram falhas e determinaram reparações ou até revisões. Imagine a repercussão de um tribunal internacional colocando em xeque um dos julgamentos mais polêmicos da história recente do Brasil. Isso não apenas mexeria com o mundo jurídico, mas também com a imagem do país diante da comunidade internacional. Além disso, existem recursos internos que ainda podem ser explorados, como embargos de declaração, usados para apontar omissões ou contradições na decisão. E o detalhe curioso é que mesmo esses recursos, muitas vezes ignorados pelo público geral, podem atrasar, modificar ou até abrir caminho para novas análises do caso. Ou seja, uma condenação que hoje parece definitiva pode se transformar em um longo processo, cheio de reviravoltas jurídicas, recursos internos e até internacionais. Curioso pensar que, em vez de um ponto final, o julgamento de Bolsonaro pode ser apenas uma vírgula em uma história que ainda está sendo escrita. Agora, imagine as consequências políticas caso esse julgamento venha a ser anulado. Curiosamente, não estamos falando apenas de um detalhe jurídico, mas de um efeito dominó que poderia balançar todo o cenário político do Brasil. Se a condenação de Bolsonaro cair por nulidade, isso não significaria apenas sua saída da prisão. Estaríamos diante de uma reviravolta capaz de reacender debates intensos no Congresso Nacional, fortalecer movimentos de anistia e até mudar a correlação de forças entre partidos. E o mais curioso é que esse efeito não se limitaria a Bolsonaro. Outros réus, ligados ao mesmo processo, também poderiam se beneficiar, levantando uma discussão ainda mais ampla sobre até onde o Supremo foi longe demais. Outro detalhe curioso é como a narrativa política se moldaria em torno desse possível erro. De um lado, apoiadores transformariam Bolsonaro em símbolo de perseguição, reforçando a ideia de injustiça. Do outro, opositores veriam qualquer tentativa de anulação como um golpe contra a democracia. Ou seja, independentemente do desfecho, a polarização só se aprofundaria. E justamente esse é o combustível que mantém a política brasileira tão imprevisível. E há ainda outro ponto que chama a atenção. Se o voto de Fux se tornar a base para futuros recursos, podemos estar diante de um fenômeno raro, em que um único voto minoritário pode alterar todo o rumo de uma condenação histórica. É curioso pensar que uma decisão considerada praticamente unânime pode ser desafiada no futuro por um simples detalhe jurídico que muitos ignoraram no calor do momento. Em outras palavras, não estamos falando apenas de uma questão legal, mas de uma curiosidade histórica. O julgamento que parecia marcar o fim de uma era pode, ironicamente, se tornar apenas o início de uma nova disputa política e judicial no Brasil. Diante de tudo isso, fica claro que a condenação de Bolsonaro ainda está cercada de pontos obscuros, curiosidades jurídicas e reviravoltas possíveis. O voto de Luiz Fux funciona quase como uma chave escondida dentro de um labirinto. Ele abre portas que muitos achavam já trancadas para sempre. Nulidade absoluta, cerceamento de defesa, tratados internacionais e até um possível efeito dominó político. Cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça que ainda não terminou de ser montado. E é justamente essa incerteza que deixa a história ainda mais curiosa. Será que estamos diante de uma condenação definitiva ou de um julgamento que entrará para a história como um erro jurídico colossal? Será que a pena de mais de 27 anos vai permanecer? Ou será que veremos uma anulação completa que mudará os rumos da política brasileira? Uma coisa é certa: a cada voto,
A cada recurso e a cada novo detalhe revelado, essa história ganha mais camadas de mistério, deixando todos nós atentos ao próximo capítulo.